Olá, minha rica, maravilhosa. O intuito desse vídeo é a gente fazer uma breve introdução aos dois livros que a gente vai começar a ler de forma conjunta, oficialmente a partir de amanhã, embora algumas já tenham começado a ler, porque algumas obras elas trazem uma densidade uma complexidade que dificulta um pouco a nossa leitura, principalmente de início, às vezes porque a gente vem de leituras muito diferentes, da forma de escrita, a gente tem um pouquinho de dificuldade mesmo para ingressar naquela forma do autor, né, escrever, explanar as ideias dele. E aí eu pensei nesse vídeo, a gente já fez algo parecido quando a gente leu Hamlet, que a gente fez uma live sobre Hamlet, também fizemos em O Grande Gatsby. Eu fiz um vídeo bem curtinho, não sei se vocês chegaram a ver, tá no próprio Instagram, mas é um Reels, né, para falar um pouco de 100 anos de solidão. Inclusive, a escrita de Gabo é esse estilo assim que faz a gente ter um susto quando a gente não está acostumado, né? No meu caso, eu ia e vinha várias vezes para entender o que ele estava falando, embora não seja algo complexo, mas é pela forma de escrita mesmo. Nós lemos em dezembro um livro muito simples, né? Muito singelo, rápido, fácil de entender, e agora a gente começa a ler duas obras que uma é não ficção e a outra não deixa de ser um pouco de autoajuda, com alguns termos psicológicos, um aprofundamento mais filosófico, e eu acho que é necessária essa introduçãozinha à obra. Então, para começar, vamos falar desse aqui, Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, porque, olha, os termos em inglês vão haver alguns, vocês perdoem, tá? Mas, no caso dessa obra aqui, vamos falar um pouquinho do autor em si, né? Viktor Frankl, ele nasceu em 1905, em Viena, e ele era um médico psiquiatra e especialista também na área de neurologia. E ele sofreu muitas dificuldades já na Primeira Guerra Mundial, né, ainda como um jovem, um adolescente, um jovem, né? Na verdade, um adolescente que ele era nesse período, porque a própria guerra trazia muitas privações, né? As pessoas que iam ao mercado, elas tinham limitação de compras, então ele viu já esse problema da guerra a partir daí. E aí, a partir de quando ele começou a estudar, ele se viu como um profundo admirador de Freud, tendo trocado diversas cartas com um psiquiatra famoso, né? E teve até a oportunidade de encontrá-lo no momento e onde ele se apresentou. Ele já conhecia Freud, embora Freud não o conhecesse pessoalmente, mas quando ele disse quem ele era, Freud respondeu: Sermigais, número 6, que era o endereço de Frank, de que ele sabia de cor, após tantas cartas que eles haviam trocado. E, inclusive, Freud chegou a publicar um texto do Victor na revista de psicanálise que ele mesmo produzia, o Freud produzia. A gente sabe como é importante no meio científico essa produção de artigos em revistas especializadas. Então, isso já mostrava uma grande relevância de Viktor Frankl, né? E ele seguiu aprofundando seus estudos. Posteriormente, ele foi para Alfred Adler, que também é um outro grande nome de psicologia. E a partir daí ele foi desenvolvendo outras vertentes, criado suas próprias ideias, né? Ele não reputa as propostas de Adler e Freud, mas ele foi construindo o seu trabalho com as contribuições dessas escolas vienenses de psicologia, de psicoterapia, e aceita um parentesco da logoterapia, que foi a escola, né, criada, a teoria criada por Frankl, né, esse parentesco da logo com as propostas de Adler e Freud. Isso eu vi aqui no próprio prefácio, tem essa construção, essa ideia de que ele, né, aceitava esse parentesco, de que uma ideia não refuta a outra. O termo logoterapia, ele foi usado pela primeira vez lá em 1926,
Porque o Frank ele foi responsável por atender milhares de pacientes, foram mais de 3.000 mulheres em uma ala de pessoas que haviam tentado suicídio. Então, durante esses anos de atendimento, ele deixou um pouco de lado o que ele havia aprendido com Adler Freud e ele passou a aprender com os seus próprios pacientes. E aí, em 1937, ele abre o próprio consultório médico, ele já tinha um certo prestígio, só que logo acontece a invasão de Viena e ele e todos os médicos judeus são obrigados a parar, a fechar os consultórios, e ele segue trabalhando alguns anos somente em um hospital que atendia pacientes judeus. E aí, quando o Vitor é preso, de fato, que aí o terror nazista ele se intensifica, ele vai carregando consigo os manuscritos de um livro que ele pretendia publicar. No começo do livro, ele já vai contar isso. Esse livro, ele tem duas partes. A primeira parte, ele vai contar sobre esse momento em que ele foi parar nos campos de concentração. Quando ele chega no campo, ele está com esses manuscritos no casaco, ele acaba perdendo, porque o casaco dele é tomado, e aí ele vai contar sobre as experiências vividas dentro do... Foram vários campos de campos de concentração, inclusive Auschwitz, né, que é um dos piores, foi um dos piores. E seus pais, seus irmãos, sua família foi enviada também. E aí ele conta que perdeu os pais, perdeu o irmão e a esposa também, que morreram. E somente uma irmã conseguiu sobreviver porque ela fugiu. E quando ele volta para Viena, depois que ele consegue, né, se livrar, que a guerra termina, ele é obrigado a recomeçar a sua vida. E aí é um momento interessante, né, porque tudo que ele tinha sofrido, todas as privações, as humilhações, os trabalhos forçados, que ele conta, as experiências vividas nesse livro, foram, digamos que o momento realmente em que ele realmente passou a se questionar se valia a pena continuar a viver foi quando ele sai e tem de recomeçar sua vida em Viena sem nada, começar do zero. E aí ele, nesse momento, ele abraça a ideia de reescrever aquele livro que ele vinha escrevendo quando foi preso e também de contar as suas próprias experiências nos campos de concentração, que é o que dão origem ao Em Busca de Sentido. Vitor ele tentou publicar esse livro de forma anônima e acabou excedendo a insistência dos amigos para colocar o nome no livro, então ele colocou somente na capa de rosto, na página de rosto, né? E ele se surpreendeu pelo fato de que foi justamente esse livro que o tornou famoso, embora ele tenha diversos outros livros escritos. Esse aqui é, então, o seu best-seller, foi publicado em mais de 20 línguas, foi reimpresso já mais de 70 vezes, somente a edição em inglês já vendeu mais de 2,5 milhões de exemplares. E aí a gente tem um Vitor, que eu vou deixar para contar depois de tudo, mais na revistinha, no final das nossas leituras, né, que eu sempre publico, porque além da teoria da logoterapia, do tratamento que ele criou, nós temos um ser humano ímpar que vale a pena ser conhecido. E aí, na segunda, bom também se diga que nesse livro, além da narrativa do período em que ele foi prisioneiro, onde ele já, nessa parte do livro, ele já introduz as ideias do que seria a logoterapia. Há também uma segunda metade do livro, onde nós temos os traços teóricos da logoterapia. Eles não estavam em edições, nas edições originais, foram editores, posteriormente pediram para que ele colocasse algo, então foram acrescentados no final do livro, tirados de uma palestra que o Frankl pronunciou na Alemanha. O livro em si é o relato de uma sessão terapêutica com os prisioneiros nos campos, onde a essência é: para que viver naquelas condições? O que é que um ser humano faz quando ele compreende que ele não tem mais nada a perder, senão a própria existência? Então, seria primeiro
curiosidade, as estratégias de preservação da vida, só que as imagens que se tornam presentes, né, seja das pessoas amadas, seja do sentimento religioso que as pessoas têm, que as mantém vivas, elas não são suficientes para prolongar esse desejo de viver, a menos que essas imagens ajudem, no caso do livro, o prisioneiro a ver um sentimento maior no seu sofrimento, que a priori parece não ter significado algum. Por que que eu não mereço isso? Por que que eu estou sofrendo isso? Mas se há algum propósito na vida, ele explica que também deve haver na dor e na morte. Mas somente a própria pessoa é que pode dizer que propósito é esse, ninguém mais. Então, cada um deve descobrir o seu propósito e crescer, apesar das indignidades sofridas. É basicamente isso que nós veremos no livro? Não, vocês vão ver e vão encontrar suas próprias experiências, como eu disse, né? Seus próprios significados, mas eu tenho certeza que vai ser uma leitura edificadora, edificante. Não foi à toa que eu escolhi esse livro, apesar de já ter lido há algum tempo. Eu sei que ele vai acrescentar muito às nossas experiências. E ele vai fazer, interessante, né? Não foi desse intuito, mas ele vai fazer, sim, um paralelo de ligação com o 12 Regras para a Vida, que nós também pretendemos começar a ler. Então, deixa eu marcar que a gente já está em... Depois eu vejo quantos minutos de gravação, para quem só vai ler, ou, né? 12 Regras para a Vida vai tratar também sobre essa questão de sentido da existência. Ele vai beber um pouco na fonte do existencialismo, de que o existir por si só já é motivo né, de grande relevância, de importância. Alguém vai lembrar de Acupunctura nisso? Interessante, né? Mas o que esse livro tem de realmente relevante, né? Afinal, mais regras? Será que eu preciso de mais regras? Ninguém precisa de mais regras, né? Porque a gente quer ser livre. Hoje em dia, o que muito se fala é que o importante é ser feliz. O que isso significa? Basicamente, que eu não preciso de regras. E, basicamente, isso é um sentido do hedonismo, né? Importante, sendo feliz, nada mais importa, então não tem que ter regra para isso. Eu faço o que eu quiser. Só que no prefácio desse livro já há uma lembrança sobre o povo judeu que passou 400 anos de escravidão no Egito sob domínio de regras. Então, não parecia nada atraente essa ideia de mais regras no meio do deserto. Só que olha a contradição. A história do bezerro de ouro, escrito lá no livro de Êxodo, ele vai nos mostrar que, sem regras, rapidamente nós nos tornamos escravos das nossas próprias paixões. E isso não é nada libertador. Então, o que há de interessante na Bíblia é que nós não temos somente regras ditadas por profetas, juristas, legisladores, administradores, mas nós temos histórias que nos mostram por que nós precisamos destas regras. E é isso que o Jordan Peterson faz nesse livro. Ele não somente aponta regras, ele conta histórias para ilustrá-las. E a gente vê em Jordan Peterson um homem que ama ler, não apenas russos, como filosofia, mitologia antiga, e nós vamos encontrar muito disso baseando essa obra. Nós veremos também estatísticas sobre temperamento, personalidade, arquétipos, sonhos, uma forte influência de Jung e de outros psiquiatras. Nós vamos ver o próprio Viktor Frankl eu não sei se nesse livro especificamente, porque o Jordan, ele escreveu um outro livro antes desse, que é Mapas, a tradução livre é Mapas do Sentido, em inglês é Maps of Meaning, em que ele aprofunda muito mais, é muito mais aprofundado. É interessante que a casa do Jordan ela é lotada de obras de arte, de máscaras, né, de quadros abstratos, e também ele tem uma impressionante coleção de quadros realistas sobre socialismo, comunismo, aquele tipo de cartazes que ele comprou mesmo na época, né, depois da Guerra Fria,
e que idolatram o espírito soviético, não porque ele tem apreço por esses regimes totalitaristas, mas como ele mesmo diz, para lembrar que centenas de milhões de pessoas morreram em nome de uma utopia. E esse livro, 12 Regras, ele é a introdução do Mapas do Sentido, apesar de ter sido escrito posteriormente, porque o Mapa do Sentido é uma obra mais complexa, que nasceu durante a Guerra Fria, que nasceu que nasceu da percepção de Jordan durante a Guerra Fria, em que ele era apenas um adolescente, mas percebeu que a humanidade aparentemente estava prestes a explodir o planeta para defender as suas convicções, as suas identidades, as suas ideologias, e ele percebeu que para entender por que as pessoas precisam, por que as pessoas precisam se destruir, por que a humanidade aparentemente estava prestes a explodir o planeta para defender essa identidade, ele percebeu que para isso ele precisava entender as ideologias que levaram os regimes totalitários a uma variante daquele comportamento, de matar os próprios cidadãos. Então, então ele coloca isso no Mapas do Sentido. E aí depois ele vem escrever 12 Regras, que é um livro menos complexo. Apesar de também não ser um livro simples. Vocês vão ver isso quando a gente vê uma regra, por exemplo, costas eretas, ombros para trás, que é a regra que nós leremos agora em janeiro. Não é nada que literal. Ele vai explicar o sentido disso, né? Quando você vê uma das regras é afague um gato, acaricie um gato, é a regra 12, só em dezembro, né? Acaricie um gato ao encontrá-lo na rua. Não é literalmente acariciar um gato, mas ele vai trazer tantas experiências, vivências e abordagens através de muito estudo que ele fez, né? E na obra de Peterson, ele alerta para os perigos das ideologias, como eu venho falando de totalitarismo, de o que isso tem a ver, né? Que ideias simples, ideologias o que são? Ideias simples, disfarçadas de ciência, de filosofia, que pretendem explicar as complexidades do mundo, oferecer soluções para aperfeiçoar o mundo. E essas ideologias, elas substituem o conhecimento verdadeiro, porque os ideólogos, eles fingem saber como fazer para o mundo ser um lugar melhor, mas eles não organizam a própria casa. E aí, eles nunca aceitam a culpa pelos próprios fracassos, eles atribuem essa culpa às pessoas que desmascaram as simplificações deles, né? E aí, Jordan Peterson, ele vem estudar profundamente essas ideologias através da história do Gulag soviético, do Holocausto, da ascensão do nazismo. Olha só o link, né? Os dois livros. É interessante saber disso, porque algumas pessoas até o acusaram de ser um fanático de direita. Provavelmente as pessoas não estudaram a fundo a sua obra, não fizeram o dever de casa. E é interessante que Jordan, como professor, que também ele é psicólogo e professor, ele alerta os alunos sobre assuntos que raramente são discutidos nas universidades, né? Mas que os antigos, Buda, aos autores bíblicos e qualquer adulto vivido já sabe. A vida é sofrimento. É triste passar por isso, mas não é algo especial, algo individual, especial no sentido de que se alguém está sofrendo, não é algo peculiar, que só ela está sofrendo aquilo, né? Não é algo só dela. Todos nós sofremos. Nós não sofremos só porque os políticos são corruptos, nós não sofremos porque nós somos vítimas de algo ou de alguém, mas pelo simples fato de termos nascido humanos. Nós, só por sermos humanos, nós teremos nossa dose de sofrimento. Significado da vida tem mais a ver com o desenvolvimento do caráter frente ao sofrimento do que com felicidade. Linkei com a ideia do hedonista, da pessoa que não quer viver sob regras, né? Ter filhos é difícil, relacionamento amoroso é difícil, velhice, doença, morte, mas, segundo Jordan, passar por isso sozinho,
sem o amor de alguém, sem a sabedoria, os insights de psicólogos, isso apenas dificulta mais. É por isso que eu enxergo na leitura, a leitura muitas vezes como terapêutica. É claro que uma pessoa que sofre de profunda depressão, de doenças, ela precisa de um tratamento, óbvio, mas nós também temos, como tratamentos complementares, a própria leitura, porque nós bebemos da fonte de pessoas que se aprofundaram naquele assunto. E nesse caso desse livro, então, nós estamos falando com um psicólogo, né, altamente aprofundado no sentido de existência, de identidade. Então, uma ideia para vocês, mas já estamos terminando, tá? Mas é uma ideia que você precisa ter de início já para você incorporar melhor, entender melhor as ideias desse livro. É a que Jordan nos diz que o mundo é como um teatro constituído por ordem e caos. E essa ideia de ordem e caos, ela vai permear todo o livro. Se você conseguir entendê-la, você vai conseguir, assim, aproveitar bastante do que ele escreve aqui. Porque a ordem, ela acontece quando as pessoas fazem o que é previsível, agem de acordo com as normas, com as regras sociais, quando as pessoas são cooperativas. Simbolicamente, presta atenção que é só simbolicamente, não fica chateado e espera terminar. Simbolicamente, a ordem ela é retratada como o masculino. O caos, por sua vez, acontece quando vem o inesperado. Ele surge quando, por exemplo, você perde seu emprego, quando você é traída pelo seu companheiro, você se vê sem chão. É o caos. É o caos. E ele, como antítese que ele é da ordem, ele é representado pelo feminino. Mas nós temos que pensar também que o caos é a criação e a destruição. É o novo em construção. Porque a ordem, ela pode se tornar excessiva e virar tirania, e isso não é bom. O caos, por outro lado, ele pode nos afogar, o que também não é bom. Mas as regras do livro nos sugerem um guia para estar nessa linha divisória entre a ordem e o caos. O sentido de conseguir superar, e daí você vai entender o subtítulo do livro, um antídoto para o caos, é você conseguir viver nessa linha divisória entre a ordem e o caos. É esse balanceamento. Se cada uma de nós conseguirmos viver corretamente, nós conseguiremos resistir ao sentimento da nossa fragilidade, sem vitimismo, que assim, é o que aumenta o nosso vitimismo, que produz ressentimento, inveja e posteriormente vingança, destruição. Se nós conseguirmos viver corretamente, nós vamos ser indivíduos mais maduros e sim mais conscientes e felizes. E aí sim nós vamos poder prosperar coletivamente. Então, eu aguardo vocês na nossa para a leitura da nossa primeira regra, que é costas eretas, ombros para trás. E aí tenham um pouco de paciência ao passar pelas lagostas, pelos rouxinóis, pelos passarinhos, os pitacilgos, e aí que vocês vão realmente. Eu, quando li esse livro a primeira vez, eu, tipo, oh, que coisa maluca, que loucura era isso no primeiro capítulo, né? Porque realmente é muita informação, e às vezes, como eu falei, as histórias são para exemplificar ou para explicar conceitos mais complexos. Se a gente não tiver ligada para entender, a gente vai pensar que é só uma mistura de ideia doida. Mas não é. Esse livro é Change Life, mudança de vida. Então, me contem, né? Eu quero saber se você chegou até aqui. Para você provar que chegou até aqui, eu quero que você me conte
que você achou, claro, desse vídeo, o que suas impressões, se surpreendeu, se gostou, que você gostou de saber, ou já sabia, e qual o livro que você vai estar mais animada para a gente ler juntas. Um beijo e vamos seguir.